Bom dia a todos, o meu nome é José Francisco Magalhães e o trabalho que venho aqui apresentar é intitulado de Frequência respiratória e variáveis correlatas aumentam com a frequência gestual ao longo de domínios de intensidade crescente. É certo que na natação a imersão da face causa evidentes constrangimentos à respiração, visto a disponibilidade de oxigênio neste meio, neste ambiente, ser inexistente. Ao contrário do que acontece, por exemplo, noutros desportos terrestres, como a corrida ou o ciclismo, em que não há nenhum constrangimento e os corredores e ciclistas podem respirar quando precisarem ou quando quiserem. Assim sendo, este movimento de rotação do tronco e da cabeça vai afetar a coordenação da ação dos membros superiores e inferiores, podendo levar a uma descontinuidade ou quebra da ação propulsiva dos membros superiores e também a índice de coordenação mais baixos. Isto tudo pode-se traduzir numa velocidade de nado mais baixa e, consequentemente, afetar o rendimento dos nadadores ou a performance final dos nadadores. Ainda que pouco estudada, a frequência respiratória, que representa o número, então, de respirações por minuto, e tendo em conta, então, a influência que o movimento da respiração poderá ter no resultado final da performance de um nadador, poderá então surgir como uma variável de interesse ou para terem atenção. Isto assim leva-nos ao objetivo do presente trabalho, que foi tentar perceber a relação da frequência respiratória com outras variáveis cardiorrespiratórias mais estudadas, como por exemplo a ventilação, o volume corrente e o consumo de oxigênio, e também com uma variável biomecânica, a frequência gestual. A amostra foi composta por 12 nadadores de nível nacional, 6 femininos e 6 masculinos, em que os nadadores foram mais altos e mais pesados que as nadadoras. O protocolo escolhido e aplicado foi um protocolo de 7 vezes 200 metros, com incrementos de 0,5 metros por segundo de patamar para patamar, com 30 segundos de intervalo entre cada patamar. A velocidade-alvo do último patamar foi então escolhida tendo em conta o melhor tempo aos 400 metros de cada atleta, sendo então depois subtraídos 6 incrementos de velocidade para a velocidade-alvo dos patamares anteriores. Foi também utilizado um analisador de gases portátil em conjunto com um snorkel respiratório para a avaliação das variáveis cardiorrespiratórias. Para ajudar os atletas a manter a velocidade-alvo definida para cada patamar, foi colocado um pacer visual ao longo da pista no fundo da piscina e foi também feita a cronometragem manual com um cronómetro digital. Nos 30 segundos de intervalo entre patamares foram também medidas as concentrações de lactato sanguíneas. A seguir à aplicação do protocolo, procedeu-se então à delimitação dos domínios de intensidade. Para isso foram utilizados os critérios fisiológicos primários, como por exemplo a ocorrência de um platô nos valores de VO2, e secundários, níveis elevados de concentrações de lactato e um elevado quociente respiratório. Foi também utilizada a curva de lactatemia velocidade. Os critérios fisiológicos primários e secundários permitiram-nos então obter o consumo máximo de oxigênio e a curva de lactatemia velocidade, o limiar anaeróbio. Com o consumo máximo de oxigênio, é-nos possível então delimitar o domínio de intensidade severo e o limiar anaeróbio vai corresponder à intensidade do domínio moderado. De seguida, temos então o domínio baixo, que são todas as intensidades abaixo do limiar anaeróbio. O domínio moderado, mais uma vez, corresponde então à intensidade do limiar anaeróbio. O domínio pesado é delimitado inferiormente pelo limiar anaeróbio e depois, com o aumento da intensidade, temos então o domínio severo, que é delimitado superiormente pelo consumo máximo de oxigênio. Quanto ao tratamento estatístico, à análise estatística, esta foi feita no programa ESPSS, na versão 27. Em primeiro lugar, foi feito um teste de normalidade das variáveis, o teste de Shapiro-Wilk. De seguida, foi feito um teste de medidas independentes para verificar as diferenças entre sexos nas variáveis idade, peso e altura. Foi também feita uma análise de variância de medidas repetidas para verificar as diferenças nas variáveis com o aumento da intensidade, ou seja, ao longo dos 4 domínios. Por fim, foi também feita a correlação de Pearson para ver a associação entre as variáveis em estudo. Quanto aos resultados, podemos então verificar que houve um aumento da frequência respiratória, da frequência gestual
ventilação e do consumo de oxigênio ao longo dos 4 domínios de intensidade. Já o volume corrente, este manteve-se constante com um aumento da intensidade, variando apenas entre 2,1 e 2,3 litros por minuto. Podemos também ver aqui na figura 1, a linha cinzenta que representa a frequência gestual e a curva a laranja que representa a frequência respiratória. Podemos ver que em todos os domínios a frequência respiratória foi sempre superior à frequência gestual. Quanto à relação entre as variáveis, a frequência respiratória apresentou uma relação direta forte com a frequência gestual e com a ventilação, e apresentou uma relação direta mas fraca com o consumo de oxigênio. Tendo em conta então os resultados por nós obtidos e em suma, conseguimos perceber que com o aumento da intensidade há então um aumento da frequência gestual. Este aumento da frequência gestual, e tendo em conta que existe um padrão respiratório específico na técnica de crawl, leva também a que haja um aumento da frequência respiratória. Sabendo então que a ventilação é o resultado da interação entre estas duas variáveis, a frequência respiratória e o volume corrente, e como foi-nos possível ver nos resultados e também aqui na figura 2, a frequência respiratória aumentou com o aumento da intensidade, ou seja, desde o domínio baixo até ao severo. Já o volume corrente, como se manteve constante, aqui na figura 2 representado pela curva a azul, leva-nos então a ver que este aumento que acontece na ventilação se poderá dever maioritariamente então a um aumento da frequência respiratória. Obrigado pela vossa atenção, deixo aqui o meu e-mail para quaisquer sugestões ou dúvidas que possam ter surgido durante a minha apresentação. Mais uma vez, obrigado a todos.